Olá, Radioativo, seja bem-vindo, Falso Militante, seu podcast aqui no YouTube. Nós estávamos com recesso aí no mês de julho, mas estamos de volta com um tema bastante polêmico que tem que ser comentado, que é sobre relacionamento abusivo. Antes de começar, vamos apresentar a mesa. Eu sou o Fábio Danilewski. Eu sou o Jefferson. Eu sou a Mônica. Eu sou a Tatiele. E hoje nós temos uma convidada especial para participar desse episódio, que é a Samara. E hoje nós vamos falar então sobre relacionamento abusivo. O que é um relacionamento abusivo? É a definição de qualquer tipo de relação na qual há abuso físico ou emocional. Ao contrário do que muitas pessoas podem imaginar, não é só um namoro, um casamento entre homem e mulher, ou que pode ser abusivo. Qualquer tipo de relacionamento que haja um convívio e é passível de ser abusivo. Ou seja, relação entre amigos, famílias, relacionamentos interpessoais no trabalho, que a gente também convive com várias pessoas durante o dia. Então isso também se caracteriza como relacionamento abusivo. E a gente acha interessante estar trazendo esse tema para vocês hoje, para ser de conhecimento da grande massa. Às vezes as pessoas até sabem, outras não, mas não fica muito explícito sobre o que se caracteriza um relacionamento abusivo. E para começar, a gente quer falar para vocês sobre o público-alvo do relacionamento abusivo, como que se caracteriza tudo isso e mais, a questão do feminicídio, de agressão física e psicológica. Só para começar, lembrando também que os homens também podem sofrer relacionamentos abusivos. A maior incidência, na verdade, são sobre as mulheres, né? Tá vendo a questão que a gente tem os dados do feminicídio, mas os homens também sofrem. E, inclusive, esses dias eu conversei com um rapaz, um colega meu, e ele relatou um caso de relacionamento abusivo. Mas, hoje em dia, realmente, as maiores vítimas desses relacionamentos são as mulheres. E cerca de pelo menos 3 mulheres são assassinadas por dia, que a gente sabe que são bem mais, mas, né, não é relatado. Uma certa base, né? E geralmente as vítimas de feminicídio são 76% desses casos, que são as vítimas de atuais e ex-companheiros que acabam não aceitando o fim do relacionamento e acabam cometendo esses crimes. Essa sensação de posse, né, que as pessoas acham que tem sobre o poder. outro e não aceitam de forma passiva o término, ou até mesmo um desentendimento entre as pessoas envolvidas de fato na situação, que acarretam toda essa questão de agressividade, de agressão psicológica, física, que vem sendo o tema do nosso episódio de hoje. Então, entrando mais no assunto feminicídio, ele é um homicídio cometido contra as mulheres, que ele é motivado por violência doméstica ou a discriminação do gênero, né? A lei do feminicídio, ela visa coibir o homicídio de mulheres em determinadas circunstâncias muito comuns no Brasil. Geralmente é no relacionamento abusivo que acontece, sim, né? A maioria do feminicídio. E no feminicídio também tem a misoginia, né? Que é a agressão psicológica também das mulheres, contra as mulheres, né? E às vezes a gente acha que esse tema em questão assim, é uma coisa que não acontece próximo da gente e tudo mais, mas se você for parar para observar, você já deve ter pelo menos uma vez na vida ter presenciado uma situação de relacionamento abusivo, porque é uma coisa assim comum e frequente de se ver até mesmo, assim, em questão, vamos por assim, de namorados, a pessoa porque você não vai se vestir assim, porque você não vai a tal lugar, porque eu não quero, porque eu não deixo. Então são coisas que caracterizam um relacionamento abusivo, porque a outra pessoa, né, acha que tem controle sobre você, como se você fosse posse, como se você devesse uma satisfação e uma obediência ao outro, quando não é verdade. Muitas vezes ela nem acaba percebendo assim, que tá no relacionamento abusivo, assim, porque ela tá achando tão natural e a ser submissa ou submisso sobre aquele relacionamento que ela acaba não percebendo. E aquela questão assim, né, que se a gente for ver, o relacionamento abusivo ele tem 3 fases, que é a idealização, a desvalorização e o descarte. Então são pontos que se caracterizam assim para a gente classificar. Porque a idealização, na verdade, é o início de um relacionamento, quando você encontra a pessoa e você acaba se apaixonando por ela,
Vamos supor, é o príncipe encantado, a pessoa que você sempre sonhou, e um dia, tipo, a pessoa tava lá. Era tudo carinho, atenção, aquela adoração de início de relacionamento. A pessoa tava lá o tempo todo, você tinha um interesse, a pessoa era tudo pra você, as surpresas, os elogios, que faziam que você se sentisse uma pessoa especial, que você se sentisse lindo ou linda. Ele parecia tipo que estava ali disposto a ouvir o que você sempre tinha para falar, como se fosse tipo a sua alma gêmea. Então, assim, geralmente são características de sociopatas narcisistas, essas características que quando você idealiza um relacionamento e a pessoa corresponde tudo aquilo, porque tudo quando é bom demais deve se suspeitar, né? Então essa parte assim da idealização que a gente fala no começo são características comuns de pessoas que logo após começam a sofrer um relacionamento abusivo. E como saber como a gente está no relacionamento abusivo, assim, né? Como pedir ajuda, quais são os sinais, como identificar que você está no relacionamento abusivo, ou que um colega, ou teu vizinho, tua vizinha está no relacionamento abusivo. A gente pegou aqui é do BuzzFeed, né, Fábio? Isso. A gente pegou aqui um artigo que fala sobre os 15 sinais, né, os principais, que você pode, para você perceber que você está dentro desse relacionamento abusivo, que você está passando por isso, porque como foi falado, às vezes é uma coisa muito comum, uma coisa rotineira, ou no meio em que você vive é uma coisa, tipo, normal, que você acha que é normal, mas que na verdade não é. Em primeiro lugar, em qualquer conversa é comum a pessoa fazer você sentir que não entende nada ou que você tá sempre errada. Tipo, quando a pessoa fala, você tá louca. Tá louca. Nossa, que burro isso que você disse, você não entende nada, entendeu? Coloca pra baixo, sim, afeta a autoestima, né? E acaba humilhando a pessoa. Tem também, assim, quando você não concorda com a pessoa, aí ouve essas coisas como você é louca, essa coisa da sua cabeça, você tá imaginando, na verdade não é bem assim e tal. A pessoa se acha, como o Jeff já tinha falado, a pessoa se acha no direito de controlar a sua vida e suas escolhas. Porque mulher minha não sai assim, porque você não vai usar esse batom vermelho e não gosta que você tenha amigos homens ou que você, sei lá, saia com suas amigas que antigamente você saía normalmente. Essa questão de ciúmes, da possessividade, tentar ser controlador, controlar os comportamentos que antes eram comuns pra mulher e, tipo, agora não são mais porque ela tá naquele relacionamento, digamos, usando exemplo, né, de uma relação heteroafetiva. Então, heteronormativa. Aí tem também, assim, você faz coisas contra a sua vontade por medo de como ele pode reagir, ou ele não respeita quando você diz não, inclusive durante o sexo, que muita gente acha comum de, hoje eu não tô muito afim, mas porque o meu parceiro quis, então eu fiz. Mas não, isso é uma forma muito grande de caracterizar um relacionamento abusivo, sabe? Aí tem também a famosa, ele nunca te bateu, mas você costuma ter hematomas causados por ele, ou ele usa força física para te acalmar. A agressão física não é só um tapa, um empurrão, também pode ser um beliscão, ou aquele hábito de te segurar com força quando vocês estão discutindo, deixando algumas marcas de dedos nos seus braços, ou quando ele tenta te abraçar à força, quando você não quer mais ficar por perto dele, por exemplo. É muito irritante isso. É ridículo. Ele te fala que ninguém nunca vai te amar, te aceitar ou te querer além dele, que é essa questão do narcisismo. Porque você nunca vai achar alguém melhor do que eu, que te trate melhor do que eu, que seja melhor do que eu pra você, sabe? Geralmente eles fazem você se sentir como se você não tivesse valor. Como se você, tipo, você tá comigo porque eu quero você. Porque se eu não quisesse você, você estaria sozinha. Porque olha pra você, você acha que você é tudo isso, você acha que as pessoas vão querer você. Por isso, por aquilo, o que você faz porque é sua obrigação, você tem que fazer, você tem que me agradar. Ele sente meio o dono da pessoa. Sim, essa sensação de posse. E você fica assim, será que eu faço porque ele não vai gostar? Mas você não é submisso, você não é submisso de ninguém é dono de você. Relacionamento é um relacionamento que tem que ver a harmonia entre as duas pessoas. Um encontro das duas pessoas, duas pessoas, ou três. E assim, né, questão de relacionamento abusivo também. Quando a pessoa, bebe e acaba agredindo o parceiro, a parceira, isso também se caracteriza como um relacionamento abusivo, porque as pessoas acabam jogando a culpa no álcool quando você sabe, mesmo que você esteja bêbado, você sabe que aquilo ali é errado. Você sabe que partir para a ignorância, para a violência física é errado. E eu acho assim, a partir do momento que uma pessoa te agride, acabou o amor e acabou o respeito. Porque quem ama não bate. E desculpa, não vou fazer mais.
eu me arrependo de ter feito isso, sempre vai ter uma próxima vez. Sim. Pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar 1 ano, 2 anos, mas você vai ser agredida de novo, isso quando não se tornar algo constante, porque você se cala. Pra quê? Pra que você possa conviver com outra pessoa e você acaba perdoando. Só que você, fica ferido, você fica magoado com essa situação, porque quem foi agredido foi você. E a agressão física, ela é muito marcante também. Assim como a psicológica, claro. Porque, ele me bateu hoje, mas ele tava bêbado, a gente discutiu, e eu vou relevar, vou perdoar. Aí ele bateu você hoje, aí depois ele saiu, bebeu de novo, aí bateu em você, aí quebrou alguma coisa dentro de casa. Então, são situações que você vai juntando, e eu falo disso porque eu já presenciei. Dentro da minha casa isso era normal. Dia de semana tudo bem, no final de semana bebia, quebrava tudo, batia, e depois no outro dia tava tudo normal, aí fazia todo aquele vexame pros vizinhos. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido, entendeu? Sim. Então você acaba se revoltando com essa situação, porque você tava dentro, você se sente impotente, ainda mais quando você é uma criança que tá indo pra adolescência. Porque você não entende o porquê daquilo, da pessoa se sujeitar àquilo tudo. Então assim, a partir do momento que uma pessoa te agride, acabou o respeito e acabou o amor. Porque quem bate uma vez, bate 2, bate 3, bate 4. Então é uma coisa que não vale a pena. Porque você está se diminuindo, você está se desprezando, você está se desvalorizando para poder viver com outra pessoa que não faz a mínima questão de enaltecer, de ver realmente as suas qualidades. Você tem que aprender a conviver submisso ao outro. Por quê? Porque ele se acha dono, que você tem que fazer o que ele quer, você tem que se vestir como ele quiser, você tem que agradar ele em tudo que ele acha certo. Vamos por assim, hoje eu trabalhei o dia inteiro, e a gente chegou em casa cansado e eu fiz uma comida simples, rápida, porque eu tava cansado. A pessoa chega, faz, vamos supor, eu fiz um arroz, cozinhei um feijão e fritei um ovo, vamos supor assim. Ou eu tinha um feijão, cozinhei um arroz e fritei um ovo. Que era uma coisa rápida porque eu tava cansado, eu trabalhei um dia inteiro. E aí outra pessoa chega, eu não vou comer essa merda, eu não vou comer esse lixo, porque não sei o que, sabe? Então são coisas assim que desvalorizam. Porque é falta de reconhecimento do outro. Coisas simples, mas que são vão acarretando. São coisas simples que vão acarretando, que vão juntando, e quando você vê, se torna uma coisa muito maior. Então, assim, essa questão que elas falaram do feminicídio ali, as mulheres, principalmente, elas são mais vítimas dessa situação, infelizmente, no nosso país. São um grupo de risco de grande vulnerabilidade, se a gente for olhar para esse lado. Nosso país é um país muito machista, uma cultura muito machista. E a gente quer falar para vocês assim também como identificar um relacionamento abusivo e tudo mais, as características em si. Também assim, quando geralmente o homem fala, né, partindo desse relacionamento, ele fala que em briga de homem e mulher outras pessoas não devem interferir e que seus problemas são coisa de casal. E sendo que no Brasil, 2/3 dos casos denunciados de violência contra a mulher, como a gente já falou, são praticados por atuais ou ex-companheiros, segundo o boletim de novembro de 2016 da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. E se a gente olha de forma estatística, você vê que não se trata de um problema doméstico ou individual, mas sim de saúde pública e de educação. Tudo que uma mulher tudo que esta mulher está passando, a vizinha também está passando, a mulher da rua de baixo está passando, a mulher de outro bairro está passando, várias mulheres passam isso por dia, né? Então é uma coisa que a gente tem que começar a ver não como um problema de casal, e sim um problema da sociedade mesmo, uma coisa que tem que ser tratada em público, né? Por todas as pessoas, como disse aqui, de saúde pública. É aquela história, às vezes a pessoa que está fora identifica o relacionamento diferente da pessoa que está dentro. Talvez a pessoa que está dentro, ela está tão oprimida ali que ela tem um medo de sair e contar o que está acontecendo com ela, entendeu? Uhum. Ou às vezes se culpa, né? Como, geralmente acontece que a vítima se culpa, eu fiz isso, ele me agrediu porque eu tirei ele do sério, eu não devia ter feito isso. Começa a arranjar desculpas e ver a perspectiva daquela relação com os olhos desse relacionamento, sabe? Dessa ótica do relacionamento, como se fosse uma coisa, porque a culpa é minha, que a vítima sempre se culpa, eu que fiz isso, eu que pedi isso. Eu não devia ter falado isso. Exatamente. Eu não devia ter feito isso, como se justificasse o fato da pessoa te agredir. Sim. Quando realmente, não justifica. Não, de modo algum. Nada explica, né?
Foi como o Jair falou, quando a agressão acabou o amor, às vezes a pessoa respeito, tá tão... O amor, o respeito, às vezes ela tá tão apaixonada ali num momento tão... Apaixonada, gosta da pessoa, só que ele acaba maltratando, mas ela ainda tem aquela paixão, aquela coisa, como se fosse o único do mundo. Fosse o único do mundo, e não, tem mais pessoas, ela vai se apaixonar de novo, é ter coragem de pedir ajuda, né? E sair dessa situação, dessa relação. E se a gente for olhar, assim, falando da questão do feminicídio e da agressão doméstica, quantas mulheres, na hora de registrar um boletim de ocorrência, tudo mais, elas voltam atrás, elas não denunciam, porque ele não vai fazer mais, eu amo ele, por medo. Às vezes por ameaça, da situação. Se você for pra frente com isso, eu vou te matar, o que é geralmente se a mulher resolve prosseguir com essa denúncia, a gente tem medidas protetivas, mas o que a gente sabe que acontece na prática geralmente não é isso, e acaba acontecendo dos homicídios, né? É que assim, quando a mulher é agredida, um exemplo, né? A mulher é agredida, daí ela vai fazer uma denúncia. Ela vai na delegacia, é feito um boletim de ocorrência, depois é feito o exame de corpo de delito, e aí, vai ter o resultado depois, certo? Mas aquele tempo ali dela ter a medida protetiva às vezes nem funciona, sabe? Às vezes a pessoa, o cara, né, ou a pessoa que tá ali, ela fica atormentando ela e às vezes ela nem tem essa proteção que a justiça deveria dar pra ela, entendeu? Às vezes até decretado, mas não acontece bem como funciona na teoria, né? Isso seria um caso de ter em cidades pequenas, que igual Penha, não tem uma casa de proteção, sabe? Não. Que nem lá em Balneário Camboriú tem a Casa das Anas, que são onde eles acolhem mulheres assim, sabe? Que sofrem relacionamentos abusivos. E aqui o Conselho do Direito da Mulher aqui tá correndo atrás de fazer isso, sabe? Mas principalmente cidades pequenas que são, e em rurais, que são as que mais acontecem, sabia? Verdade. É mais relacionamento abusivo. Eu vi um que ela morava numa casa que era bem rural, assim, lá no espaço rural. E aí ela tinha medo de quando chegava a noite, porque à noite ela sabia que ela ia apanhar, sabe? Tipo, ela tinha muito medo. E ela tinha procurado a justiça e tudo mais, mas mesmo assim, isso acontecia sempre, sabe? E quando é num lugar bem mais distante assim, é mais difícil a justiça se fazer valer, entendeu? Sim, com certeza. Então, seria bom cada lugar ter pelo menos uma casa igual essa que tem lá em Balneário, sabe? De proteção à mulher verdadeira, entendeu? Tipo, de fazer valer isso. Eu acabei de lembrar de um episódio de uma série que eu assisto, que aliás é muito boa, é Doctor Who, do mundo da ficção científica, mas teve um episódio muito interessante em que a mulher era submissa ao homem, né? O homem xingava, na série não mostrou ele chegar a agredi-la, né? Mas ele xingava bastante ela e ela tinha muito medo dele. E a partir do momento em que... E ela não tinha nenhum apoio, porque as pessoas defendiam o machismo do cara, entendeu? Era uma situação de uma época... lá, uma época mais atrás, não lembro agora o período, mas era mais antigo, né, o episódio, e as pessoas defendiam o machismo da época, então ela não tinha alguém ao lado dela para defender. E a partir do momento em que chegou uma pessoa, no caso do Dr. Who, do futuro, ajudando ela, ficando do lado dela e defendendo a mulher, ela sentiu na coragem de dar o pé na bunda e ficou com coragem de fazer as coisas, entendeu? Então, se tem alguém do lado, se tem o Estado do lado, fica mais fácil para as mulheres se defender. Tem um caso também que eu lembro, assim, eu era criança, mas eu lembro que na época eu já achei ridículo, mas eu não tinha essa consciência porque eu era muito pequena. Meu pai ia na casa de um amigo, assim, sempre, recorrente, assim, e é um lugar mais pobre, uma comunidade, assim, mais retirada. E tinha um vizinho desse amigo do meu pai que ele era um relacionamento, assim, extremamente abusivo, ao ponto de, por exemplo, ele saía para trabalhar toda manhã e como o terreno era de chão, de terra batida, ele rastelava o terreno, né? Pra quem não sabe o que é rastel, é aquele instrumento pra, tipo, deixar o terreno todo bonitinho, os garfinhos e tal. E ele rastelava, pra ele sair de casa, ele rastelava. A mulher não podia sair de casa, ela era xingada todo dia. Ela não podia nem sair pra comprar pão. Pra comprar pão, ela dava o dinheirinho pra filha desse amigo do meu pai, pra menina comprar pão pra ela.
porque às vezes ela não tinha nem como sair, ela não saía de casa pra absolutamente nada, e ele rastelava pra ver se não ia ter pegada de ninguém no terreno, pra quando ele chegasse em casa. E tipo, se ela saísse de casa, assim, eu acredito que ela até sofreria agressão, porque era um caso bem extremo, assim, às vezes a gente tava lá na casa desse amigo do meu pai e a gente escutava, sabe, ele gritando com ela, xingando e as brigas e tal. Então era assim um caso bem extremo. Só que como eu era criança na época, eu não tinha tanta noção, mas a gente comentava, assim, sabe, que o caso era bem... Já era estranho. Era estranho. Uma criança já era estranho. Sim, já era muito estranho. Era muito bizarro, assim. E assim, né, falando, tipo, bem o português, abrasileirado, acredito que todo mundo já tenha presenciado uma relação de, tipo, relacionamento abusivo, até mesmo com pai e mãe dentro de casa. Que é o mais, uma um dos briga mais entre pai e recorrentes. mãe, aí o pai xinga a mãe disso, xinga a mãe daquilo, e às vezes até, porque eu vou embora, porque não sei o quê, porque tu isso, porque tu aquilo, às vezes até agride. Eu acho que todo mundo já deve ter presenciado uma situação dessa, porque, tipo, se a gente for olhar, é de comum, é uma situação comum, é uma cultura isso. A questão, assim, questão tipo, cultural. de ofender, sabe? Então, é bem complicado, é delicado. A gente foi para as redes sociais pedir para as pessoas que se sentissem à vontade e quisessem partilhar com a gente sobre isso, sobre esse tema, algum depoimento, uma situação que viveu, que presenciou. E nós temos 2 depoimentos que as pessoas mandaram, até pra gente estar falando sobre isso. E são, assim, extremos opostos de uma situação, uma mulher mais velha e de uma adolescente. Então, é bem bacana isso. Então eu vou estar lendo pra vocês, pra até que vocês fiquem, tipo, ver o que vocês acham, reflitam sobre isso, que é bem interessante. Ela começa dizendo assim: sim, eu fui vítima de um relacionamento abusivo. Antes eu preciso me apresentar. Tenho 37 anos, sem filhos, divorciado, um curso superior e 2 pós-graduação. Emprego estável e uma família estruturada, viu? Relacionamento abusivo não se escolhe. Tipo físico, grau de instrução, nem nível social. A gente vive um conto de fadas e de repente você olha ali no olho do furacão sem saber definir como tudo começou. Sempre tive a minha autoestima muito baixa, sempre sofri a vida inteira com obesidade, dei meu primeiro beijo aos 18 anos, perdi a minha virgindade aos 27, quase 28, poucos namorados, insegura, e eis que surge o príncipe encantado. Ele quis casar comigo. Mas o primeiro condicionamento que surgiu, ele me fez escolher entre o sonho de me casar na igreja, a maior frustração que daria aos meus pais, pois sou a única filha com a qual eles também sonharam com esse momento. Se eu me perdoo por isso, jamais. Lembro de quantas vezes eu fiz chorar e até me dói isso hoje falando. Ou me casar com ele. O que eu fiz? Me casei no civil, ficamos casados por 4 anos e há 1 ano e 3 meses estamos divorciados. Como acabou o casamento? Acordei para a vida, percebi o que estava acontecendo. Nos primeiros anos era tudo perfeito, eu estava feliz com a vida de casada, um marido engraçado, inteligente, ele era psicólogo e pós-graduado em gestão de pessoas. Socialmente interagido e cercado por amigos, muitas viagens, passeios, um filho perfeito vindo de uma família unida e feliz, e eu ali, a escolhida ao lado dele. Logo no primeiro ano de casados, ele ficou desempregado, assumi a parcela do financiamento do apartamento e todas as outras despesas. Trabalhava de dia, cuidava da casa à noite e nos fins de semana eu fazia faxina. Ele havia se acomodado com a vida fácil, era sustentado e durante todo o período de casados tentou trabalhar uma vez. Durou 6 meses e lá estava novamente desempregado. Jogava futebol, saía com os amigos para beber e aproveitava a vida. Minha visão era de que a vida era linda e provavelmente estaria assim até hoje. Vivi 6 anos ao lado de uma pessoa que disse me amar uma única vez, e quando comentei isso em um dia aleatoriamente, afirmou que certamente estava muito bêbado. Detalhe, diariamente eu afirmava da forma mais pura o quanto eu o amava. Como o casamento acabou, uma traição. Sim, ele me traiu. Assinou um chat de relacionamento, aproximou de mulheres do bairro, me ignorou, me arruinou e puf. Parte da minha história para uma colega de serviço e ela me mostrou que eu deveria compartilhar essa experiência com vocês e com outras mulheres que também vivenciam o mesmo.
Sentar em frente ao computador e reviver tudo não é fácil, mas decidi que não deveria silenciar comigo essa experiência. Relatei alguns fatos, mas os atos agressivos eram constantes e rotineiros, intensos, e as feridas causadas muitas vezes extremamente profundas. Por 4 anos descobri o sentido pleno da frase: é solitário andar por entre gente. É dor que destina sem doer. Se estivesse confinado a uma rotina imposta a mim, nunca me senti protegida ou amada. Mendiguei carinho e atenção. Vivia em um mundo que não era meu e repleto de migalhas. Os amigos que conviviam eram os dele, e quando afirmava gostar de alguém, me deixava claro que os amigos eram dele, e que se algum dia terminássemos, os amigos continuariam com ele e eu seria sozinha. Quando cochilava no sofá, era acordada com gritos e de forma agressiva. Era ignorada por vários dias sem nenhuma palavra. Chorava e acreditava ser merecedora daquilo, e que lá no fundo ele me amava. Acreditei nesse amor. Muitas vezes apareci na casa dos meus pais com manchas roxas na perna e no braço. E sempre que perguntada, nunca sabia a causa, mas na verdade ele já me machucava fisicamente, não ao nível de agressão declarada, mas com brincadeiras brutas, onde chutes e pegadas brutas se faziam presentes e deixavam marcas na pele e na alma. Diariamente era chamada de gorda, de feia e demais adjetivos pejorativos, e sempre absorvi aquilo como sendo a verdade absoluta da minha vida e voltei a engordar. Ele trouxe para o meu presente um passado que jurava nunca mais vivenciar. Dizia que me acharia bonita, que ninguém me acharia bonita e que nenhum homem desejaria uma mulher como eu. Sexo era exclusivamente a satisfação dele, sempre de olhos fechados e de forma fria. Se estivesse dormindo, para me acordar, cuspia em mim ou me cutucava com os pés, sem toques, carinhos ou emoções. Já era definida por ele como sendo a empregada, a funcionária, a faxineira, a escrava nas conversas que aconteciam nas rodas de amigos e em tom de brincadeira. Mas o sentimento de humilhação já se tornaram constante. Quando saímos juntos, ele encarava e cobiçava mulheres em minha frente e eu ali, sofrendo calada. As amigas se faziam cada vez mais presentes e necessárias na vida dele, enquanto eu era isolada e afastada das pessoas que amava. Era criticado ao atender ligações de familiares. Meu pai, minha mãe, meu irmão, cunhado e afilhada não podiam ir à minha casa sem antes marcarem. Minha melhor amiga já não frequentava a minha casa por causa dele. Meus amigos e colegas e familiares não podiam me visitar sem autorização. A esposa do meu melhor amigo já não era boa influência e queria me afastar dele também. Eu me vi perdida e sozinha no fim de um casamento, onde recorri aos meus familiares recorri aos familiares dele e fui julgada sendo a louca, ciumenta e possessiva. Ele jamais faria coisas do gênero, pois era uma pessoa muito estruturada e resolvida para isso. O fim foi declarado, a traição identificada e meu limite atingido. Saí de casa e a terapia foi necessária para a aceitação e compreensão do que vivi. Hoje percebo claramente que o abuso sofrido, que o abusador é frio, calculista, cativante, simpático, comunicativo e extremamente inteligente. A manipulação é uma constante em sua vida, seja nos relacionamentos matrimoniais ou até mesmo nos vínculos de amizade. Você jamais penetrará nos reais sentimentos da pessoa, pois os mesmos são friamente isolados ou inexistentes. Vivi 6 anos ao lado de uma pessoa que sente prazer em machucar o próximo. Sua superioridade era feita através da manipulação e submissão. Nem o câncer da mãe, nem o câncer do pai foram capazes de modificá-lo. Sua soberania e egocentrismo imperavam sobre tudo e todos. A terapia é essencial para que possamos sair do precipício, mas acima de qualquer coisa, o amparo, o suporte da família é a corda verdadeiramente que te puxa para fora do fundo. E o que seria de mim sem minha família e os muitos colos recebidos? Ah, como Deus preparou tantos abraços para me receberem, e a fé, nunca questionei os desígnios de Deus, apenas confiei no que estava trilhado para mim. Após os espinhos, novas flores reapareceram no meu caminho. 1 ano e 3 meses livres de amarras, conheci uma pessoa muito especial, que hoje é meu namorado, que renasceu a mulher que havia virado cinzas em mim e me impulsiona a melhorar ainda mais, acreditar e confiar. Sim, é preciso enxergar a ausência da felicidade e a realidade de forma crítica, não é nada fácil.
Sair do buraco onde entramos é aparentemente impossível. Crer que não estamos sozinhos é um grande desafio. Vejo o quanto eu sou amado e os amigos dele que valiam a pena vieram comigo, pois se tornaram também meus amigos. E a felicidade hoje é constante e plena, é a vida seguindo seu fluxo. Para encerrar, preciso me apresentar. 37 anos, divorciada, sem filhos, pós-graduada, muito amada, plenamente realizada e cercada de amigos extremamente forte e feliz. Maravilhosa. Emocionante. Eu chorei no dia que eu ouvi e eu quero chorar de novo. Eu também. Porque, assim, ó, tipo... É legal tu ver, tipo, que uma pessoa, ela conseguiu sair disso, que ela conseguiu superar. Sim. Que ela conseguiu enxergar que, tipo, ela tava ali ainda, apesar de tudo que aconteceu com ela. Ela, tipo, foi forte. Ela resistiu. Por mais que, tipo, ela fraquejou, ela veio muito tempo naquilo, ela conseguiu enxergar que ela tinha capacidade, que ela poderia ser feliz, que ela poderia ser superior a tudo aquilo que estava acontecendo com ela. E os diversos abusos que ela sofria. Sim, não era um assim, tipo de abuso, era vários. Quando tu tá dentro de um relacionamento assim, tu não se dá conta das coisas que estão acontecendo. Tipo, tu acha que é normal aquilo. Quando eu namorei quase 3 anos com uma pessoa que, assim, a gente era muito amigo, a gente falava, eu achava mesmo que a gente falava de tudo um pro outro. Só que ele falava coisas assim, quando a gente brigava, ele me xingava, tipo, parecia que ele tava conversando com qualquer pessoa, sabe? Tipo, me xingava de coisas muito, muito, muito horríveis. E, assim, o abuso, ele não vai começar assim por agressão. É muito difícil tu, assim, em um mês namorando e a pessoa já vai começar a te bater. Começa sempre pela violência psicológica. E eu só fui me dar conta depois de... não foi depois de tanto tempo assim, sabe? Porque quando eu comecei a perceber que eu tinha medo dele, por mais que ele falasse, não, que eu fui criado por mulheres, que eu jamais faria isso, nunca ergueria um dedo pra ti, mas ele ia lá e dava um soco na parede pra não dar um soco na minha cara. Então, demonstrar a força física dele, no caso. Tipo, eu comecei a perceber que aquilo não era normal. Terminei com ele algumas vezes. A primeira vez que eu terminei, eu lembro que foi porque eu tava no começo da faculdade. Eu me sentia mal. Ele, só pra esclarecer, ele não morava na mesma cidade que eu. Ele mora em São Paulo. Então a gente se via, uma vez a cada 2 meses. Então, né? E quando eu comecei a perceber que eu tava me sentindo culpada por estudar final de semana, ao invés de dar atenção pra ele, e, tipo, eu não passava o final de semana inteiro estudando, eu só precisava de um tempo pra estudar. Eu comecei a me sentir sufocada e eu terminei. Só que daí ele vinha atrás, ele falava que ia mudar, não sei o quê. E a mudança era 1 mês e voltava a ser a mesma coisa. E eu acho que eu só tive percepção das coisas porque, tipo, eu sempre fui muito bem instruída. Eu já presenciei meu pai agredindo a minha mãe. E, tipo, puxando ela pelo cabelo, assim, arrastando pela sala, assim, lá da casa da minha avó. E, tipo, é uma cena que eu nunca vou me esquecer. E a minha mãe pegou, fez um boletim de ocorrência contra ele, não retirou o boletim de ocorrência. Então, tipo, eu acho que muito do meu esclarecimento sobre esse assunto foi por conta de ter uma estrutura familiar que me propusesse isso. Só que muita mulher não tem. A maioria, né? A maioria não tem. E às vezes, assim, ela tá lá apanhando, ela tá sendo xingada. Tá lá porque quer, porque é fácil sair lá e terminar. Violência psicológica não é fácil. Não é só terminar, porque tu se culpa, tu acha que a pessoa tá fazendo aquilo porque ela só tá estressada. Porque a gente começa a arranjar 1000 desculpas pra gente mesma pra justificar o erro da outra pessoa. Tipo, como ele morava longe, a gente não tinha como, vamos ficar trancado dentro de casa. Ele ia fazer as coisas dele com os amigos dele, eu ia fazer com os meus. Só que sempre que eu ia fazer alguma coisa com os meus amigos, ele ficava brabo comigo, porque eu ia, tipo, falava vai, mas não falava comigo, me ignorava. No outro dia ele me ignorava também. E falava coisas assim, insinuava coisas, não afirmava, mas insinuava coisas. E eu nunca cedi. E não é porque tu não cede,
as torturas psicológicas que a pessoa faz, as ameaças que a pessoa faz, que tu não tá dentro de um relacionamento abusivo. Quem tá dentro de um relacionamento abusivo, não, às vezes tem dúvida. Não é que tem dúvida, no fundo ela sabe, mas ela tem dúvida, tipo, será que isso tá sendo abusivo ou não? Porque é mais fácil reconhecer o relacionamento abusivo dos outros do que quando você tá vivendo. Por muitas vezes eu fiquei, mas será? Aí, ou assim, a gota d'água foi um dia que ele pegou meu celular da minha mão e falou, deixa eu ver essa tua conversa com esse teu amigo aqui. Pegou e arrancou e viu, tipo, um negócio nada a ver e jogou a nossa aliança no chão dentro do Uber. Nossa. Começou a fazer, Que barraco. E daí eu fui a juntar e dar pra ele e falei, para, não precisa disso, não sei o quê. E ele pegou forte assim no meu braço e falou, sai daqui, eu não quero nunca mais olhar pra tua cara. E me xingava. Aí a gente chegou em casa e foi pior ainda, sabe? Porque, tipo, eu tentava conversar e ele me segurava e começou a fazer a mala, uma cena, assim, toda ridícula, e eu lá chorando e pedindo. Aí, quando eu me toquei assim, tipo, não preciso disso. Ele que vai embora. Então, eu tinha ligado pra uma amiga que ele tinha ali na cidade pra passar a noite na casa dela pra ir embora no outro dia. Aí, quando ele viu que eu deixei ele embora, quando eu fechei a porta, ele bateu de novo e pediu pra entrar falando que tinha esquecido uma coisa. E eu já tava decidida a nunca mais olhar na cara dele. E aí ele começou a querer, não, vem cá, dorme comigo. E eu falei, não, a gente não tá mais namorando, a gente terminou, tu não quis terminar, tu não pegou, não me humilhou. Eu fiquei tão estressada que eu acabei quebrando a porta do meu quarto com um soco. Porque ele deu um soco na parede, daí eu fui lá e dei um soco na porta. É difícil, porque eu nunca pensei que eu ia passar isso, sabe? Porque todo mundo falava, vocês são um casal que combinam tanto, sabe? E é coisas que machucam, tanta gente me alertava. O tempo passa e... Sabe, quantas vezes a Tati falava coisas pra mim, sabe? E tipo, mesmo depois da gente ter terminado, ele queria manter contato ainda, sabe? E eu também queria, porque eu também gostava dele. Só que eu percebi que se eu não desse um fim aquilo nunca ia acabar. E eu não ia nunca admitir ser agredida. Sim. Porque por mais que ele viesse um dia me agredir, eu também ia agredir ele. Porque foi dessa forma que eu aprendi, sabe? A viver. Mas, cara, quando vocês começarem a sentir medo, vocês têm que saber que não é mais normal. E que por mais que tu ache que aquela pessoa, que eu posso contar tudo pra ele, mas ele contou coisas da vida dele pra mim que foram coisas horríveis que ele passou. Só que nada do que a pessoa tenha passado na vida justifica ela descontar em você. Nada justifica ela achar que é dona da tua vida, que pode controlar as tuas amizades, que pode controlar todo o teu tempo. Então, quando começar com o mínimo assim de excesso de ciúme, desconfiança demais, a pessoa querer te proibir das coisas, a pessoa te falar muitas coisas ruins, quando vocês brigarem, a pessoa falar que tu é um lixo, que tu é escrota, que isso, que aquilo, saiu disso, porque não deixei. Eu, graças a Deus, assim, abri os meus olhos e saí desse relacionamento antes que acontecessem coisas piores. Quando a minha mãe virou pra mim e falou, vocês não se veem, e sempre que vocês veem, se vocês se veem, vocês estão brigando aí, quebrando pau. Quando ela falou isso, foi um motivo a mais, assim, pra eu ter força pra terminar. A gente precisa ser forte, porque não é fácil, não é vergonhoso tu falar que viveu isso. E também depois demora um pouco pra te processar tudo. Porque hoje, depois de mais de 6 meses, depois que eu dei um fim em tudo, mesmo que eu nunca mais falei com ele, hoje eu percebo que foi um relacionamento abusivo. Mas na época eu terminei porque tipo, eu não falava, era um relacionamento abusivo. Eu terminei porque eu tava cansada e porque eu não queria que isso evoluísse pra uma coisa pior. Mas eu tinha consciência que era um relacionamento abusivo e hoje eu sei disso. Então,
conversem, se aconselhem com pessoas perto de vocês, com pessoas de confiança, falem o que tá acontecendo, porque se a pessoa for realmente tua amiga, ela não vai falar pra te continuar com essa pessoa. Porque quando o relacionamento deixa de ser confiança e amor e vira xingamentos, restrições, já não é mais uma coisa boa. Então, sejam fortes e procurem ajuda e saiam disso, que o mundo tem pessoas muito ruins, mas também tem pessoas muito boas, muita gente legal para conhecer, e a gente é melhor do que essas pessoas que tentam nos colocar para baixo. E com certeza hoje você é uma nova Samara. Porque isso te fez ver, te fez reconhecer que isso não era sadio, que não era bom pra você. E que bom que tu se abriu com a gente, contou a tua experiência, que isso com certeza vai ajudar outras pessoas. Você vê de exemplo para outras mulheres, né? Detalhe, eu sempre fui uma pessoa que, tipo, eu vi uma coisa errada e falava, que ridículo, não sei o quê. Sempre fui uma pessoa que chega lá e fala, que dá conselho pra todo mundo, que fala que vai dar um socão, tipo, sempre super segura. E, tipo, quando que eu achei que eu ia deixar uma coisa dessa acontecer comigo? Tu pode ia vivenciar. Tu pode ser a pessoa assim, ó, que tá no cabelo, essa pessoa, que é a pessoa mais sensata que eu conheço e que não deixa nada errado passar. Mas pode acabar acontecendo, então não se submetam a esse tipo de coisa. Então eu vou ler mais um depoimento pra vocês. Olá, pessoal do canal Falsa Militante. Como foi pedido, eu vou falar sobre o meu relacionamento abusivo. Primeiro eu queria dizer que o que eu vivi, muitas meninas vivem e pensam que é normal. Não é normal, se liberte disso. Eles nos fazem pensar que somos imperfeitas e que ninguém mais irá nos amar como eles, mas é mentira. Tudo começa com pequenos gestos. Hoje eu tenho 18 anos, mas quando eu vivi isso tudo eu tinha apenas 15 anos. Meus pais se divorciaram quando eu era pequena, então meu pai me criou. Cresci no meio de homens, apesar de ter uma irmã. Eu sempre senti falta de carinho de mamãe por perto, pois a minha morava muito longe. Por conta disso, me apego rápido demais a todas as pessoas. Eu sou péssima em despedidas. Quando eu tinha 15 anos, comecei a sair com um menino que fazia parte do grupo de jovens da igreja que eu participava. Eu pensava que ele era o menino certo, pois éramos da igreja e não das baladas. Todos diziam que éramos lindos juntos e que era incrível termos nos conhecido por conta da igreja. Eu realmente pensava que ele era um homem maravilhoso. Ele tinha 17 anos e estava se formando no ensino médio, já eu estava apenas entrando. Eu nunca tinha namorado de verdade, então eu achava que tudo era muito fácil. Quando fizemos 1 mês de namoro, eu fui para a praia com a família dele e foi quando perdi minha virgindade. Dizem que não devemos nos arrepender do que já fizemos, mas eu me arrependo. Eu era nova e fiquei com medo de que se não fizesse sexo com ele, nosso namoro acabaria. Ele não tinha paciência e doeu demais. Eu sangrei por 2 dias. No mesmo verão, eu cortei meu cabelo. Ele estava longo demais e me incomodava. Meu ex não gostou disso. Pediu para que eu não cortasse mais porque eu ficava mais bonita de cabelo longo. Naquele momento, eu até considerei um elogio e resolvi não cortar mais o meu cabelo. Alguns meses depois, tinha um baile na minha cidade e nós resolvemos ir com umas amigas minhas. Até então, ele me deixava sair com elas ainda. Eu maquiei minhas amigas e quando chegou na hora de me arrumar, não dava mais tempo. Passei uma sombra rosa com preto e prendi o cabelo. Ele disse que era para mim tirar aquela sombra porque eu estava horrível e mandou eu pentear o cabelo. Meu cabelo era um pouco enrolado e eu gostava, mas ele não. Eu tirei a sombra e a prima de uma amiga minha fez outra maquiagem. Era uma marrom com preto. Ele disse que estava melhor e mais discreto. Fomos a uma lanchonete antes e ele me zoou para os amigos dele. Eu pensava que as crises dele comigo tinham acabado, até um dia que fomos ver filme e ele ficou com o meu celular. Meu amigo tinha mandado mensagem e ele respondeu. Mandou meu amigo não falar mais comigo porque ele não deixava. Eu fiquei louca, mandei ele nunca mais fazer isso, porque eu não mandava esse tipo de coisas para as amigas dele. Depois daquele dia, sempre que minhas amigas me mandavam mensagem para sair, ele me dizia para não ir, pois elas eram péssimas companhias para mim. Até que chegou um mês, onde eu raspei meu cabelo. Ele estava feio e a minha autoestima estava péssima. Quando raspei, me senti livre de uma maneira que não me sentia em meses. Meu ex mudou totalmente. Ele não me levava mais para sair, pois ficou com vergonha de mim. Fomos a uma lanchonete um dia e todos nos olhavam. Eu vi como ele ficou.
Fechou a cara e quando viu que eu me magoei, disse que não dava bola, que eu estava linda, mas não foi sincero. Íamos apenas para a casa da avó e das tias dele. Uma noite, ele foi me buscar no colégio e eu estava com um lenço rosa. Meu ex me viu e entrou no carro na hora. Quando eu entrei também, ele me pediu para nunca mais usar aquele lenço, pois chamava muita atenção. Eu estava ouvindo uma música com um lado do fone de ouvido. Quando chegamos na minha casa, ele me pediu para tirar o fone. Eu disse que queria ouvir a música até o final, pois já estava terminando. Ele me mandou tirar de novo e eu não tirei. Só senti um tapa no rosto e vi o fone cair. Olhei para meu ex apavorada. Eu não acreditava. O tapa não doía tanto quanto a sensação de ver que ele não era o mesmo. Eu perguntei o porquê e ele começou a se desculpar. Eu disse que não tinha desculpas para aquilo e ele me prometeu não fazer de novo. Eu desculpei ele, mas acabei ficando com medo. Eu não tinha coragem de terminar, pois ele vivia dizendo que ninguém mais iria me amar como ele e que só ele era capaz de me amar. Eu acreditava, pois minha autoestima era péssima. De noite, ele sempre me mandava fazer coisas que satisfazia apenas a ele, mesmo que eu reclamasse. Era sempre ele quem escolhia as coisas e eu me sentia péssima. Gostaria de dizer que fui eu quem terminei, mas não foi. Eu era nova e insegura, me tornei insegura por conta dele. Ele terminou comigo e eu me senti péssima. E sabem do que mais? As minhas amigas péssimas companhias, ele pediu para ficar com uma delas. A sombra rosa que o meu ex não gostava? Hoje eu uso quase sempre uma maquiagem rosa, ainda mais quando eu vou na maquiadora profissional. Eu não era muito fã de rosa antes, mas eu acho que o meu subconsciente me mudou. Minha maquiagem, o meu batom e o meu vestido de formatura foram rosa. O meu cabelo enrolado é lindo e hoje eu tenho um cabelo curto incrível. Eu converso com meu melhor amigo ainda e nos damos super bem. Hoje o meu ex está casado. Eu fico feliz por ele e eu estou feliz por mim. Não odeio o atual dele. Uma dica: se liberte. Deus tem planos incríveis para a sua vida. Não permita que pequenas coisas ruins se transformem em coisas ruins ainda maiores. Procure ajuda se for preciso. Eu precisei de tempo até superar tudo e de pessoas que me amam ao meu redor. Que Deus abençoe vocês. É mais um caso, né? A gente a gente ficou muito feliz, particularmente. Sim. Porque assim, são pessoas que, tipo, resolveram partilhar a história delas com a gente de alguma forma e poder ajudar os outros também. E a gente tem os extremos opostos. Uma menina na época de 15 anos, sim, que hoje com 18, e uma mulher de 37 anos. Então, assim, é muito bacana isso, assim, de elas se abrirem, partilhar. E a gente não vai divulgar o nome, claro, em respeito às pessoas. Mas a gente ficou muito feliz, assim. E é um tema bastante delicado, mas eu acho que foi um tema bom de trazer, assim, de falar. É um tema que é preciso ser falado, né? É preciso, tem que ser de conhecimento das pessoas e tudo mais. E como, assim, a gente quer, para fechar, como que você pode mudar essa situação? Os tipos de ajuda, o que você pode estar fazendo, como agir numa situação dessa. Você pode procurar ajuda psicológica. Você pode procurar ajuda de amigos, familiares. Então, tem um aplicativo chamado Metendo a Colher, que ele é muito bom e só é permitido mulheres, né, no aplicativo. E tu pode oferecer ajuda e também receber ajuda, né? Que aí seria um apoio psicológico, ajuda jurídica ou inserção no mercado de trabalho. Também para as mulheres que sofrem, né, esses abusos e mesmo agressões, tem um disque denúncia que é o número 180. Lá as pessoas podem ligar e vai ser registrado o caso e encaminhado às autoridades policiais para tomarem as medidas protetivas e tal, as medidas cabíveis. E para encerrar o episódio de hoje, a gente vai mandar nossas sugestões para vocês. E também, claro, não esquecendo o beijo da Chernobyl, que é dedicado toda semana no nosso episódio. Eu tenho para indicar para vocês hoje, na verdade, são 3 livros que têm relações com o tema. O primeiro deles é Relações Destrutivas. E o segundo é Mulheres que Amam Psicopatas. E o terceiro é Propaganda Enganosa e Publicidade Abusiva. Então, o que eu vou indicar é uma série da Netflix, Jessica Jones, é uma super-heroína da Marvel Comics, que tentam se desvencilhar de todo custo de K.
que aparentemente é um homem maravilhoso e está perdidamente apaixonado por Jessica. Mas na verdade é o típico abusador que tortura a mulher por meio da violência psicológica. Que aliás, quem interpreta esse personagem foi ator do Doctor Who, uma outra série que eu assisto que eu indico também. Então, gente, tem também uma série que tá na Netflix, né? Eu acho que ela é produzida pela Netflix, que é Você, que fala de um cara que ele... Ai, eu nem sei contar, assim, falar tudo. Ele é totalmente psicopata, porque ele começa a seguir todos os passos dela e no final ela descobre tudo, falei. E agora aquele momento especial do beijo da Chernobyl. Lembrando que o beijo da Chernobyl nem sempre é uma coisa boa, né? Nem sempre. 50 Tons de Cinza também é um livro bem... After. Que ilustra um relacionamento abusivo, mas não é... Mas não é, tipo... Eu assim, tem a fanfic e tem os livros, né? Eu só li a fanfic. Os livros eu não cheguei a ler. Mas, na minha visão, pelo que eu vi das fanfics que tem... não retrata de um modo romantizado como algumas histórias tratam, né? A história de After. Samara, tem alguma coisa pra indicar? Bebeu água. Brincadeira. Não lembro. E vamos agradecer a participação da Samara no episódio de hoje. Obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Obrigada, Samara. E agora vamos aos beijinhos da Chernobyl. Pra quem que vai ter o beijo da Chernobyl essa semana, Fábio? Então, essa semana a gente teve uma notícia triste na quarta-feira, né? Quarta-feira passada. E o meu beijo vai para todos os familiares e que gostam, que prestigiaram o Paulo Henrique Amorim. Ai, verdade. Triste. É uma grande perda pro jornalismo. Sim. Ele era muito... Eu continuo seguindo ainda o Conversa Fiada. E ele nos últimos anos, estava questionando bastante o governo, militando bastante, assim, sabe? E, nossa, ele, assim, foi um baque a perda dele pro jornalismo brasileiro. O meu beijo da Chernobyl essa semana vai para todas as mulheres que de alguma forma já sofreram ou sofrem algum tipo de relacionamento abusivo. Meu beijo de Chernobyl também vai pra Samara, que sofreu um relacionamento abusivo e teve muita coragem de vir aqui contar, que não é qualquer um que se expõe desse jeito. E para todas as pessoas que... estão vivendo isso e que estão ouvindo também isso e vão se identificar com o que a gente contou aqui hoje. O meu beijo da Chernobyl, que pode ser bom, pode ser ruim, né? Nesse caso vai ser ruim. Pode ser ruim. Vai pra todos os abusadores, as pessoas que manipulam outras pessoas, que sabem de fato o que elas estão fazendo e que acabam, às vezes, destruindo a vida de outras pessoas, outras mulheres, por capricho próprio, sabe? Pra se beneficiar e pra se sentir melhor de alguma forma. Ego. Pra beneficiar o seu próprio ego. Esse é o meu beijo da Chernobyl da semana. Essa falsa militante. E esquerdopatas, né? Sabemos Esquerdomachos. Não, esquerdopatas. Aquela mandioca. Esquerdomatos. E é isso aí, gente. É isso aí, a gente vai ficando por aqui hoje. Até semana que vem, a gente espera que vocês gostem. E não esqueçam de compartilhar o episódio com os amigos no WhatsApp, Facebook, YouTube, nas nossas redes sociais, no Spotify, SoundCloud. Comentar também, tá bom? E se quiserem mandar algum depoimento, se precisarem de ajuda, pode mandar uma mensagem no Insta ou mesmo no Facebook ou pelo e-mail, como já mandaram, né, seus depoimentos. Mas se precisarem de ajuda, podem contar com a gente, podem mandar suas situações e depoimentos, porque a gente está sempre aberto para ajudar e para auxiliar todos vocês. Obrigado, Obrigada, até o próximo. Tchau, beijo. Beijos, tchau, radioativos.